Imagine você, sendo casado, descobrir que sua esposa o está traindo com a sua irmã. E pior, você descobre depois que ela também o está traindo com o seu sócio. E o seu sócio, na verdade, é o seu melhor amigo. E quando você descobre isso e vai na casa da sua irmã para tirar satisfações a respeito do caso, você é esfaqueado e morto pelo seu melhor amigo com 20 facadas. Esse é o possível enredo da morte de Igor Peretto, o caso conhecido como o Quarteto da Praia Grande. Eu sou o Rodrigo Dalla Veiga, esse é o meu amigo Sandro Céu, e você está no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Oi pessoal, que bom tê-los aqui, mais uma vez com a gente, tentando desvendar um caso que ainda está dando muito o que falar. Na verdade, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O que nós vamos fazer aqui é apresentar, como especialistas na área, como criminalistas, as possibilidades das diferentes versões desse caso, juntando com as evidências que já se tem. Nós acreditamos que hoje você vai ter pelo menos as principais hipóteses, como se fosse um criminalista, como se fosse um delegado, de por onde que esse caso pode ter ido e quais as consequências para cada um dos integrantes, para, então, que são dois casais, né? E isso que o Rodrigo vai explicar melhor. Rodrigo, esse caso é uma confusão. Parece que está lá no programa do Chaves, né? Parece que não é real. Parece uma crônica de Nelson Rodrigues. Que caso é esse? Explica pra gente. Nós temos dois irmãos, Igor e Marcele. Eles são meio-irmãos, são irmãos apenas por parte de pai. Então esses dois meio-irmãos, Igor e Marcele, eles são casados. A Marcele com o Mário e o Igor com a Rafaela. Então, Igor e Rafaela é um casal, Marcele e Mário, outro casal. Igor e Mário são melhores amigos e são sócios. Portanto, os casais convivem muito juntos, eles sempre estão juntos porque são melhores amigos e são também cunhados. Rodrigo, aí como tu tá falando, são dois casais que se dão bem. E eu vou te falar mais. Dizem as más línguas que se dão bem até demais. E é aí que começa o entrevero. Sabe por quê? Porque a Rafaela, que é a mulher do Igor, esse que é o irmão da Marcela, né? Vai anotando aí que o negócio é enrolado. Ela é uma mulher exuberante, uma mulher muito bonita. E se diz que ela começa a ter um caso com o cunhado, com o Mário. Começa a ter um caso com o Mário e depois, claro que isso vai estar esse é um fato importante para o desenrolar da coisa, mas não contente com isso, a Rafaela também dizem as más línguas e algumas línguas delas próprias que também tinha lá uns pegas com a cunhada. Isso significa que, em tese, o Igor era traído pela irmã E pela esposa. que pegava a mulher dele, né? E era traído pelo melhor amigo que também pegava a esposa dele. Oi, a mulher, olha, essa não era fraca. Mas, ok, de novo, isso seria então só um desentendimento entre casal, por aquilo que a minha mãe diria uma sem vergonhice, mas não tem relevância criminal, né? Mas era um barril de pólvora. E como que se desenrola até que chega a morte justamente do traído? Vejam só a tristeza. O cara é traído por todo mundo. Nós temos 4 personagens. 3 traem o coitado. E ele ainda morre. E ele ainda é um morto. Então, ele ficou com toda a negatividade com ele. Rodrigo, como se dá esse caso? Como que esse rapaz vem a morrer? Bom, Sandro, na verdade, existem várias versões desse fato. Eu vou contar a primeira versão aqui, que é a versão que mais está sendo comentada, porque a versão foi dada pela Rafaela, que é aquela, né, que traía a mulher Igor, fatal. A mulher fatal, traía o Igor com a esposa e com o cunhado, tá? Então, porque a Rafaela, ela deu uma entrevista antes de ser presa. Então, a gente tem uma versão dela dos fatos. Segundo ela, no dia 31 de agosto de 2024,
ela e Marcele vão jantar, enquanto Igor e Mário vão a uma festa de comemoração lá de um jogo de futebol que eles teriam participado. Tal. Um pouco mais tarde, as duas vão até esta mesma festa que eles estão. Lá chegando, segundo diz a Rafaela, a Marcele fica um pouco assim de querer entrar, de querer participar, porque ela e o Igor estavam meio, ela e o Mário estavam se separando, ela não queria vê-lo e tal. Eram dois casais que estavam em processo de separação, segundo eles, sim. Por isso que eles vão separados isso, nessa evento. festa. Estão lá um pouco longe. Tá. Então, quem que quer sair da festa? E a Marcele disse que quer ir embora. Tá. E aí, segundo a Rafaela, Marcele e Rafaela vão para a casa de Marcele. Certo, da irmã do morto, tá? Para o apartamento dela. Aí, lá chegando, segundo a Rafaela, elas tiveram ali um affair, né? Se pegaram ali naquele momento. E aí, ela disse que liga então para o Mário. Porque ela havia combinado com o Mário que após essa festa os dois se veriam. Se veriam para ter a primeira relação sexual. A primeira relação sexual, segundo ela. Porque, segundo ela, o primeiro approach que eles tiveram físico real foi na quinta-feira, véspera desses fatos aqui. Mas que nada aconteceu de cunho sexual, teria marcado para sexta-feira o dia desses fatos aqui. Então, quer dizer, ele pegou ali a outra moça, ou melhor, a Rafaela pegou a outra moça quase como que um esquenta para depois ficar com o Mário. Com o Mário, exatamente. Traiu aqui, traiu ali. Isso. E a Rafaela, que noite, hein, Rafaela? E aí o que acontece? Ela liga então para o Mário. Aí quando ela liga para o Mário, ela diz que não sabia, o Igor estava no carro do Mário e ele viu ali pelo CarPlay ali que o telefone era dela. Daí ele ficou louco. Por que a minha mulher está te ligando essa hora da manhã? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E ele passa então a ligar um monte de vezes o Igor liga para a Rafaela várias vezes. E ela não atende, manda mensagem, ela não atende. Sim. Aí ela diz que ela entra no iCloud dele, que ela tem a senha, e começa a monitorar onde é que ele está. E ela percebe o Igor, eles estão indo para a casa da Marcele. Tá. Então ela, para não encontrá-lo, porque ela tinha medo, diz que quando ele bebia, ele ficava muito violento, quando usava droga, ficava muito violento, ele teria bebido naquela festa ali e tal. Ela então desce do apartamento e fica no carro dela, ela vai um pouquinho mais para frente do carro e fica esperando chegarem o Igor e o Mário. Então ela diz que vê os dois chegando. Seu marido e seu amante. Seu marido e seu amante. Eles saem, entram no apartamento, entram no prédio, e ela então diz que vai embora, tá? E aí lá dentro, aí ela fala que ela não viu nada lá dentro, ela foi embora e tal, e diz que ela mandou mensagem, o que eu faço, o que eu faço? Aí o Mário responde para ela o seguinte, olha, some, porque eu droguei o Igor, e quando ele acordar, ele vai te matar. Aí ela então, diz que ela, mas eu vou para onde? Ele fala assim, São Paulo, bota São Paulo no GPS e vai. Ela então teria botado São Paulo no GPS e teria ido. Um pouco mais tarde, ela fala então que o Mário liga para ela e fala assim, onde é que tu tá? Vamos nos encontrar num posto assim, assim. Eles se encontram nesse tal desse posto. Enquanto o homem estava dopado lá. Enquanto ela achava que ele estava dopado na casa lá. Ela tinha essa impressão. Disseram isso para ela. Isso. Aí quando ela chega, diz ela, quando ela encontra então o Mário, quando ela encontra o Mário, ela abre a porta e dá de cara com quem? Com o Mário e com Marcele. E ela nota que ambos têm sangue nas mãos, nas roupas, tal. Ela fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí, segundo ela, Marcele teria contado para ela o seguinte, que Igor e Mário chegam no apartamento discutindo, tá me traindo com a minha mulher, aquela discussão, ela estaria no quarto, ela estava no quarto, não estava ali. Certo. Aí diz que num determinado momento, o Igor se revolta, chuta um espelho, pega um caco desse espelho e vai para cima do Mário com esse caco de espelho. O Mário então pega uma faca de cozinha e acaba esfaqueando o Igor até a morte. E aí então a Rafaela diz que não sabia de nada, que meu Deus do céu, porque fizeram isso, falaram que o senhor dopá-lo, que não sei o quê. Ela diz que fica toda apavorada com isso. Ela acaba entrando no carro com os dois e eles vão então até São José dos Campos. Tá? Eles ficam lá, Campos do Jordão. Lá em Campos do Jordão, a própria Rafaela desce do carro e compra roupas para o Mário, porque ele estava com a roupa suja. Tá? Ela ficou apavorada porque mataram. E ela entrou no carro. Mas estava ali já ajudando o outro a se evadir. Isso. Aham. Aí entrou no carro e aí eles foram para lá, foram comprar roupas. Junto também com a irmã. Isso. Quer dizer, então, em tese, teriam matado o irmão de uma e o cunhado de outra
o amante dela. O marido da outra, que é pai do filho dela, tem mais essa ainda. E aí os três estão lá comprando roupinha. Isso. Aí diz que naquele momento houve um desentendimento entre eles, porque a Marcele queria voltar lá para o apartamento para esconder o corpo. E ela falava assim, diz que a Marcele falava assim, deixa a Rafaela, ela vai te entregar, deixa ela aí, vamos fugir nós dois e tal. E como o Igor, o Mário não concordou com isso, o que ela fez? A Marcele então desce do carro, pega o Uber e vai embora. Então, Marcele então vai embora, ela pega o Uber e vai embora, e Mário e Rafaela então vão para um motel em Pindamonhangaba. E ficam lá até umas 3 e pouco da tarde, momento em que eles se separam, diz a Rafaela que ela então pega um carro e vai embora, porque não aguenta ficar mais junto com o Mário. Ok. Mas nesse tempo, o corpo do Igor já tinha sido descoberto. A síndica desconfiou, chegou a acessar as câmeras porque tem um barulho muito grande, desconfiou daquele barulho, se quebrou um espelho, coisa etc. E ela chama a polícia, e quando a polícia abre a porta, vê aquele homem todo ensanguentado, sangue pela casa toda, com sinais evidentes de luta, desorganização, né, naquela cena, e atingido, né, por vários golpes, em princípio de faca, e eles inclusive encontram a faca lá. Então a primeira constatação da polícia é que foi algo muito violento, uma briga muito violenta, que mataram então esse sujeito. Nesse momento, é claro, a polícia vai fazer suas primeiras conjecturas, e é claro que vai querer saber onde é que está essa gente toda. Mas tudo bem, né? Estamos aí nessa questão. Nessa situação, se for tudo assim, como a Rafaela está narrando, essa é uma tese muito boa para todos. Porque o que nós teremos aí de crime? Em tese, ok, Mário vai até a casa junto com o Igor, até a casa da Marcele, certo? Mário vai na casa da esposa, do qual ele está se separando. Chega lá, Igor fica extremamente violento ao se dar conta da traição, quebra um espelho, um pouco difícil, a pessoa, a primeira arma que vai pegar, você do nada, vou atacar alguém, vou quebrar um espelho, mas tudo bem. Quebra um espelho e vai com esse espelho para cima do Mário. O Mário, para proteger sua própria vida, pega uma faca, mas ele vai até a cozinha pegar uma faca, ele pega uma faca e dá várias estocadas. Essa é a versão que a Rafaela diz que ouviu deles. Dá várias estocadas, na verdade 20 facadas no corpo da vítima de Igor. Bom, se a história fosse essa, Rodrigo, nós teríamos o seguinte. Então, legítima defesa não é crime. Vamos, por enquanto, fazer de conta que essa legítima defesa não tem problema. O Mário só fez isso para defender a sua vida. Ok. A Rafaela, a Marcele, a irmã que estava ali, talvez vai dizer que ela não conseguiu fazer nada, porque era uma briga de homens, eles estavam armados. Ou que ela teve medo, né, por ação. Que teve medo, que o Mário ameaçou ela com a faca se ela se metesse, ou o irmão. Ok, então ela também não teria praticado o crime de morte, legítima defesa, volto a dizer, não é crime. Então eles não teriam praticado um crime e a Rafaela não teria praticado um crime, porque nesse cenário ela nem estava lá, o que a câmera acho que vai confirmar. Ok, então esse é um cenário em que daí eles responderiam pelo quê? Bom, fuga não é crime, não é isso, Rodrigo? Não. Então eles não teriam o crime de fugir. Eles teriam aí, em tese, né, se eles tentaram alterar alguma coisa, a cena do crime, etc., aí eles teriam algum tipo de crime. O que chama atenção, que seria muito desconhecimento jurídico, é que aí, se eles não tivessem fugido, não haveria crime nenhum. Mas essa legítima defesa, ainda mantendo essa tese, que é a melhor tese para eles, talvez seja essa que a defesa vai usar, sim, porque essa tira eles do crime de morte e joga eles, no máximo, num crimezinho ordinário que não dá cadeia. Rodrigo, mas me parece que essa legítima defesa não é muito regular. O que você diz dessa legítima defesa desse que eles contaram?
Também me parece não muito regular, Sandro, porque, na verdade, a legítima defesa exige algumas coisinhas. Né? Que tem uma agressão injusta. Se o cara vem com o espelho para cima de ti, é uma agressão injusta. Essa agressão atual, está vindo com o espelho para cima de ti. Acontece que eu preciso fazer o quê? Repelir esta agressão com os meios necessários. Será que 20 facadas era o meio necessário para repelir, o moderado para repelir essa agressão? Porque pensa, gente, 1, 2, 3, é muito tempo dando facada, vocês entendem? Me parece aí que há um excesso de legítima defesa. Então essa tese teria esta falha do excesso. Claro que a defesa vai falar o quê? No calor do momento, o cara não pensou, o cara agiu como um animal. E, evidentemente, não é matemática. Não dá para dizer assim, não, esse golpe passou, esse golpe não passou. É quando, por exemplo, o sujeito encontra um criminoso dentro de casa, a um tiro só já mataria, mas ele dá 5 tiros porque fica descontrolado. Não é isso, Rodrigo? Essa é a ideia. Esse é o grande problema. Mas ainda junto com esse problema, eu reafirmo, o grande problema é que quem faz legítima defesa não faz algo errado. Sim. Quem faz legítima defesa teria que permanecer no lugar. Inclusive, Sim. ele estava na casa dele. Quem era o estranho, nesse caso, Sim. era o Igor, Era que estava tomando satisfação. Segundo, não fica evidente se Igor morre de imediato. Instantaneamente. Ou se ele sangrou um pouco, etc. A perícia ainda pode precisar mais isso. Mas se ele estava apagado, e eles usaram, inclusive, talvez o termo ele está dopado, talvez com esse significado, não sei. Se ele está apagado, criaria imediatamente o dever de buscar ajuda. Tanto mais da Marcele, que era irmã dele. Sim. Porque irmãos, pais, mães, eles estão na posição de garante, eles são obrigados a socorrer, não é omissão de socorro que eles respondem. Eles respondem como se eles tivessem matado, se eles pudessem salvar e não salvaram. Então fica muito estranho que não chamaram a polícia, Sim. Não chamaram os bombeiros, trancaram a porta e foram atrás disso. Também fica complicado para a dona Rafaela, porque é difícil ela me convencer de que ela, não tendo participado de nada, disseram, olha, mataram o teu marido, que é pai do filho dela, repito, que é o pai do teu filho, esquece o teu filho, esquece todo mundo, eu não tenho nada a ver com isso, e vem fugir com a gente. E ela vai. É bem esquisito mesmo. E então, essa dona Rafaela não dá em princípio, ou seja, tudo no campo das possibilidades pode ser. Mas aquilo que se fala, que fala aquele grande jurista Malatesta, o normal se presume, o excepcional se prova. É excepcional que alguém mata o pai do meu filho, a mãe do meu filho, eu não tenho nada a ver com isso e eu embarco numa fuga, esquecendo meu filho, esquecendo todo mundo, junto com meu amantezinho, tá? E junto com a minha amantezinha, tá? Parecendo um trisal dos demônios. Ô, Rodrigo, nesse caso aí, tá? Então eles fogem. Não precisariam fugir se não fosse verdade. Sim. Nós falamos, a fuga não é crime, né? Não. Então se eles não tivessem alterado a cena do crime, tivessem chamado a polícia, ok. Essa primeira versão seria ótima para defesa. Sim. Mas não acho que não vai convencer o promotor. Em termos, antes de eu chegar na segunda versão, de elementos, assim, né? A perícia encontrou as câmeras, o que nós tínhamos algumas coisas, por exemplo, a Marcele, de fato, a Rafaela, que você disse que ela estava na rua, ficou ali esperando, tal, ela já tinha descido. Ela, de fato, não estava no apartamento no momento? O que nós temos, Sandro, esse processo de justiça, nesse inquérito, a gente não tem muita informação, mas o que nós temos efetivamente é as câmeras. E realmente, Rafaela não estava no apartamento quando os fatos aconteceram. E ela sai do apartamento, entra no carro dela, e o carro dela arranca 13 segundos antes da chegada de Igor e Mário. Então, realmente, ela estava monitorando ali pelo iCloud, porque é muito precisa a questão. E ela diz que ela fica, então, um pouco mais para frente para ver o que está acontecendo. Então, as câmeras, elas confirmam que estavam no apartamento apenas os três, né? Marcele, Igor e Rafael, e Mário, os três ali no apartamento.
e confirmam também os horários que cada um entrou e saiu dentro do apartamento. As câmeras também mostram o momento em que Marcele e Mário descem do apartamento juntos. Não há nenhum tipo de constrangimento entre os dois, parece que eles estão andando normalmente, os dois andam normalmente, geralmente Mário na frente dela, eles andam no caminho normalmente, vão até o carro do Mário e vão até a casa dele. Para fazer o quê? Para pegar roupas e tal. Eles entram no apartamento dele juntos, também temos essa imagem. Eles até se abraçam em determinado momento. Tá? Ela se encosta no peito dele, assim, ele passa a mão por cima dela, ele está com um capuz, estão conversando. E é isso que as câmeras mostram. Então, essas E questões. por que isso que o Rodrigo está falando, que aparentemente ela não estava acompanhando ela? O irmão dela acabou de morrer. E ela está saindo com o marido, que é o assassino. Tá? Porque depois ela vai levantar que, de repente, ela estava coagida, ela era obrigada. Mas as câmeras parece que mostram até ela andando na frente, né? Então ela poderia sair, ela poderia gritar. A faca tinha ficado lá, para não dizer que ele estava com a faca. E o desenrolar depois vai mostrar que é difícil acreditar que ela estava sob coação. Não é isso, Rodrigo? Sim. Mas veja, ok, pelas câmeras, de novo, a dona Rafaela, vamos dizer, é a mulher, a femme fatale, que bota todo mundo no rolo, mas é a única que não estaria no momento da morte. Como a gente sabe, o fato dela não estar lá não significa que ela não participou. E aí eu vou lançar uma tese que talvez a polícia esteja pensando nessa tese. Por que que eu infiro isso? Porque, como nós acabamos de falar, se essa tese a polícia tivesse encampado de plano, essa primeira, que foi legítima defesa, ou que pelo menos Rafaela não estava lá, não se justifica, ela está presa. Ela poderia estar presa por estar fugindo? Não. Não. Ela poderia estar presa por estar ajudando eles a controvérsias, né? O que você acha ali? Ela estava ajudando quem, então? Ela estava ajudando o amante e estava ajudando a cunhada. Em princípio, aí nós temos um crime de favorecimento pessoal, alguma coisa? Sim, em tese teríamos esse crime, se ela não tivesse feito nada em relação ao crime principal do homicídio, poderíamos falar efetivamente em favorecimento pessoal, ou seja, alguém que ajuda pessoas a cometerem crimes a fugir das mãos da justiça. Exato, né? Isso só não valeria se ela fosse pai, irmão, mãe... esposa. Isso. Se quem fugisse fosse o marido dela, o Igor, aí podemos dizer que não haveria o crime. Poderemos discutir isso, né? Poderíamos discutir isso em relação, se ela não tivesse participado, né? Vamos ver, em relação a outras situações. Vamos lá, então. Mas a tese que parece que, de repente, a promotoria pode encampar é a seguinte. Eles já sabiam que não ia dar coisa boa, porque o jogo ia ser todo aberto. Veja, de alguma forma, a dona Rafaela, de noite, né, já está ali, transou com o irmão da vítima, com a irmã da vítima, está esperando para transar com o amante, certo? Que é o marido da outra, da que está ali, ou seja, é um trisal, né? Está esperando, lança essa mensagem quando ela sabia que os dois estavam juntos, ou porque... Liga para ele, na verdade. É isso. Porque quando eles saíram da festa, quando elas saíram, elas viram que eles estavam lá juntos. Então ela manda... Aí, ele começa a ligar para ela, para a Rafaela não atende, deixa ele no vácuo, e ele vai até a casa da irmã para tirar a história limpa e achando que a Rafaela está lá. Sim, porque elas foram para lá, né? Então a Rafaela, na verdade, era uma isca, se eu pensar de outro ponto de vista. Vejam, lá a Rafaela sai antes, fica o amante dela e o marido do Mário, né? Vem a vítima, se fosse essa a hipótese, né? Vem essa pessoa, eles falam em dopar, talvez tivesse sido combinado que eles iam tentar dopar ele, mas ele reagiu e acabou que ele, ao se defender, porque ele viu que ele ia ser morto, ele acabou pegando ali, quebrando o espelho e pegando aquilo para se defender.
Porque caco de espelho não é a primeira arma que você pensa para se defender. Isso aqui não é igual a um filme, eu não tenho mais nada para me proteger. Vou chutar o espelho, vou pensar nisso para pegar uma lâmina. Não, teria várias outras coisas para ele pegar. Então tá com muita cara de que quando ele pegou esse espelho... Se é que ele pegou, né? Ou era como única forma de se defender. Porque uma faca é um objeto óbvio que eu posso usar para matar. Um caco de espelho não tem nem eficiência fácil para você brigar com alguém do seu tamanho, etc., e achar que aquilo vai ser algo, até porque vai lhe cortar as mãos todas. Então vejam, pode ser que Igor descobre que tinha um plano. E por que isso era razoável? Era razoável porque quem tinha todo o dinheiro nessa família era o Igor. O Igor, que era um empresário, veja, o Mário era sócio dele, mas era sócio porque era cunhado, né? A Rafaela, antes era vendedora de celular, né? E ficou vendedora de capinha de celular e ficou também bem de vida porque o Igor era bem de vida. Veja, os três viviam aparentemente um trisal. Essa é uma possibilidade, né? Porque se a Rafaela transava com o casal, né? E traiu o marido, é bastante. Ela diz, foi a primeira vez ali, mas isso é uma questão de fé. Nós não sabemos, né? E a polícia tem que averiguar. Aí você, se matasse o Igor, o dinheiro ficaria para a Rafaela, porque passaria para o filho que ela tinha com o Igor. Eles poderiam viver a sua vida de trisal e teriam o dinheiro, porque Rafaela estava se separando de Igor, Igor ia levar o dinheiro embora. E quando descobrisse que Mário era amante, acabou a sociedade. Ia ficar todo mundo pobre. Então, isso para mim também combina, e daí eu queria que você me dissesse daí por que eles responderiam, pelo seguinte, porque a dona Rafaela, além de fazer essa ligação explosiva, enquanto tinha tudo para saber que ele estava do lado do marido, além de fazer essa ligação explosiva, ela não vai embora. Ela fica com o seu carro, o seu Kicks branco, como ela está repetindo, ela fica na esquina vendo o que vai acontecer. E depois foge com o Mário com a maior tranquilidade. Não, mas ele não está morto, ele está dopado. Que isso? E vai com ele para o motel depois ainda? É bem capaz de eles ter provocado esse rapaz. Eles sabiam que o rapaz tinha consumido droga. Todos sabiam que ele é extremamente ciumento e que ele ficava fora de si quando tinha droga. Era uma pessoa fácil de provocar para ele vir para cima de você e você esfaquear. Nesse caso, é a pior hipótese para eles. O que aconteceria com eles, Rodrigo? Nessa versão, que eu acho que é uma versão bastante crível, pelo que nós sabemos agora, e que talvez seja que a polícia acredite. Por isso que todos os três estão presos. Que não confiaram na historinha da Rafaela. Sandra, além disso, toda essa tua trama que tu criaste aí, que faz total sentido, há mais um dado importantíssimo. As duas, Rafaele e Marcele, se entregaram à polícia. Já o Mário, ele foi preso na casa do tio da Rafaele. O que é bem esquisito, não é verdade? Então, ela, além de estar com ele no motel, depois dele ter matado o seu marido, pai do seu filho, ela ainda pede ao tio que dê a ele guarida para escondê-lo das autoridades. Então, realmente, a história... E o tio responde por aquele crime que você falou, né? Exatamente isso. Você esconder um criminoso da justiça é o crime chamado, como ele falou, de favorecimento pessoal, ou seja, você está favorecendo uma pessoa que está foragida da polícia. Você está atrapalhando a justiça no seu papel. Tá? Veja então, isso que o Rodrigo falou é muito importante. E nesse enredo que eu acabei então de desenhar, que eu disse para você, eu acredito muito que tem uma linha de investigação nisso aí, até acho a mais óbvia pela frieza deles depois. Veja, as duas gurias depois voltam chorando, vão se entregar, porque daí uma vai contar aquela historinha, a Marcele vai contar a historinha, não, eu não queria fugir, eu só fugir porque eu fui obrigada pelo Mário. Quando as câmeras parece que não diz isso não. E a dona Rafaela, ela compra roupa, faz tudo e depois também, eu não posso mais ficar aqui. Lá vem a velha história do eu estava em choque. Ok,
né? Ok. E ela, antes de ser presa, ainda convoca uma entrevista, né, para explicar o que aconteceu, para dar a versão dela, segundo disse a imprensa, com o objetivo de dizer, não, eu estou ajudando, não preciso ficar presa. Isso. Essa é a... Era uma possibilidade. Ela também, vejam, gente, os casos, esse é o caso que pode ir para júri, né? Se tiver homicídio, provavelmente vai ser julgado ali até pela população. Quem conta primeiro a sua versão, acaba a sua versão sendo dominante. Tanto é que nós contamos primeiro a versão da Rafaela. Se a gente perguntar aí na rua o que aconteceu, quase todo mundo comprou a versão da Rafaela. Por quê? Porque a Rafaela falou antes, os jornalistas foram repetindo, mas por que a polícia não entrou na da Rafaela? E eu digo concretamente por que não entrou? Porque pediu a manutenção da prisão dela. Tá? Então, no mínimo, a polícia suspeita muito que não foi como ela contou, porque senão era uma injustiça ela estar presa. Claro. Porque ela é só uma vítima, mataram o pai do filho dela. E outra, nesse caso, depois eu vou lhe perguntar por que a Rafaela, até nós vimos o caso da Deolane há pouco tempo, vou lhe perguntar uma dúvida aí, porque a Deolane foi solta, né, e depois foi presa, mas no primeiro momento foi solta porque tinha um filho menor de 12 anos e a lei, né, e a confirmação de uma decisão do Supremo de que mães com filhos menores de 12 anos poderiam ficar em casa. Ela atende os requisitos? Essa é uma discussão interessante, Sandro, porque ela tem um filho de 5 anos de idade, então pela legislação ela teria direito não a ser solta, mas ficar em prisão domiciliar para cuidar dos filhos. Mesmo com crime violento? Aí existe uma polêmica a respeito disso, né? Existe uma polêmica, duas polêmicas na verdade. A primeira polêmica, há uma decisão recente do STJ sobre esse assunto, que diz o seguinte, que é necessário que a pessoa que pleiteia esta prisão domiciliar comprove que ela é a única cuidadora daquele filho. Isso é uma decisão recente do STJ. E há essa questão de o cometimento de crime violento contra a criança, que não é o caso, mas é contra o pai da criança. Aí fica a questão, e agora? Teremos esse direito ou não teremos? Isso vai depender do juiz que vai averiguar a situação. Né? Olha, eu em princípio acho que no caso dela não teria. Eu digo que não teria, não é só porque o crime é violento, mas justamente pelo que você falou. Como é que eu posso deixar acreditar como uma boa cuidadora se eu acredito que ela participou da morte do pai do menino? Ela não tem condições até ficar esclarecido, minha opinião. Sim. É claro que tudo isso que nós estamos comentando é a partir dos fatos que se tem divulgado, um pouco lá da polícia que fala alguma coisinha, ou alguma parte ali do inquérito que vaza, alguma parte aí dos jornalistas que têm acesso. Da própria versão da Rafaela. E a versão das pessoas que estão lá perto, certo? Agora, tudo que nós estamos falando aqui são hipóteses que se deve averiguar. Agora, como eu disse, pode ser que Rafaela seja completamente inocente, só perdeu a cabeça lá no final, eu não sei. Agora, tá estranho. Então, se fosse esse caso, de qualquer forma, né, que nós teríamos ali a Rafaela, teria armado isso aí com a Marcele e com o Mário para se livrar, para viver o seu trisal e ficar com o dinheiro dele, aí nós responderíamos pelo quê? Isso aí seria um homicídio qualificado. Com certeza. Qualificado pelo quê que você acha? Qualificado é quando aumenta a pena. O objetivo era financeiro. Com certeza. Então, motivo torpe, sem dúvida. Porque era um motivo mercenário. Eles queriam o dinheiro dele, então motivo torpe, sem dúvida nenhuma. Podia falar também em meio cruel. 20 facadas, sem dúvida, é um meio cruel, porque as facadas causam muita dor e, por isso, meio cruel. Sim. E ainda teríamos a questão que aumentaria a pena da Marcele pela participação. Não interessa quando a gente faz um acordo para matar alguém, não interessa quem deu a facada. A Rafaela, mesmo que ela estivesse lá, se vocês fazem as coisas, eu não vou tocar. A pena dela pode ser igual ou eventualmente até maior. Não é necessariamente quem dá as facadas que é o mais cruel. Às vezes é o mandante. Ou ali, se todos eles eram mandantes, etc. Então, eu posso ter a pena aumentada
da Marcele, porque a Marcele era irmã, e o código manda aumentar a pena de quem mata irmão, pai, mãe. A pena da dona Rafaela seria aumentada porque ela era esposa. Né? Estava em separação, etc. Mas no dia seguinte ainda estava morando junto. Né? No dia anterior. E nós só não teríamos, em tese, esse aumento para o Mário, que não estava nessa condição. Né? Cunhado já não valeria aqui como parente. Mas poderia ter mais uma qualificadora. A mediante tocar e a surpresa. Isso, traição. Se aquilo era uma armação para pegar o sujeito, para simular que foi ele que veio para cima, nós temos mais uma qualificadora. Né? Então, nós teríamos um crime com pena bem alta. Com 3 qualificadoras pelo menos. Isso daria uma boa cadeia. Se essa for a versão, é o mínimo que se pode fazer. Bom, então nós já vimos aqui 2 versões possíveis. Sandro, há uma terceira versão possível ainda. Tá. E se não for legítima defesa? Mas, na verdade, há uma discussão acalorada entre Mário e Igor, e aí ele acaba matando o cunhado. Como é que fica a situação dele e da Marcele nesse caso? E da Rafaela, é claro, né? De repente, né, na primeira era a vítima que atacou, legítima defesa. Na segunda, a vítima foi vítima de uma armação, que era para matá-lo. E nessa terceira, talvez seja muito plausível, o Igor chega lá, começa a intimar a Marcele, a sua irmã. Como é que tu fica com a minha mulher? Como é que tu sabia disso e tu não contou? É bastante normal. Começa a falar ali com o cunhado, sobretudo porque o cunhado também foi feito financeiramente por ele, porque olha só, eu te dei tudo, tu és um nada, coisa etc. Toda aquela ofensa que as pessoas nesse momento jogam. Pode ser que aquilo tenha enervado tanto o Mário, que ele, num descontrole, num se sentido muito agredido, ele perde a cabeça e desfere aí os golpes. Ele pode usar, nesse caso, até o negócio, tanto eu perdi a cabeça que dei facada demais. Nesse caso, nós teríamos uma outra resultante. Rodrigo, essa tese beneficiaria eles em que sentido? Não é uma legítima defesa, mas é aquilo que se diz, é um crime feito sob violenta emoção, quando a pessoa é provocada. Talvez ele tenha sido chamado, você é um lixo, você não é nada, dentro da própria casa dele, chamando a mulher dele de vagabunda, que era irmã do outro também. Vamos supor que esse sujeito perdeu a cabeça. Mas isso justificaria? Quais as consequências jurídicas? Teoricamente, né, se poderia aventar a hipótese daquela ideia de homicídio com uma diminuição de pena. Então, porque o sujeito, perante violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, acaba causando o homicídio. Agora, é preciso verificar 2 coisas, né? Primeiro, se a provocação inicial era injusta ou não, isso é importantíssimo. E segundo, se o que foi feito de provocação consegue levar alguém a tal da violenta emoção, que não é ficar nervoso, é realmente perder o controle. Então, isso talvez seja difícil de comprovar na prática. Porém, como este caso, se for desse sentido, vai a tribunal do júri, caberá à defesa, então, levantar esse questionamento aos jurados, os jurados então responderiam se sim ou não nesta tese. E aconteceria o quê? Ele seria condenado, mas teria a pena reduzida. Eu teria muita dúvida de levantar essa tese pela resposta que a acusação daria, que parece que é o óbvio. Olha, eu vou na casa da minha irmã. A minha irmã está ficando com a minha esposa. O marido dela, o meu cunhado, também está ficando com a minha esposa. Aí eu encho você de saco. E o cara ainda diz, olha só, veio aqui me ofender. Se fosse o contrário, a tese até faria mais sentido. Pode ser. Que Igor se descontrolou. Ao tomar conhecimento da traição... Não teria o direito, não. Né? Porque se ele matasse a Marcele seria um feminicídio, inclusive. Não teria, é evidente que não teria esse direito. Mas se nós vamos falar aqui em alguém que se sentiu humilhado, ofendido, provocado,
Não, é o talarico ali que estava pegando a mulher do sujeito. E nem a talarica que estava também pegando a mulher do sujeito. E também não é a santa da Rafaela que pegava todo mundo. Né? Então, a Rafaela pegou os três. Meu Deus do céu, foi a mulher. Mas tudo bem, isso não é crime, como nós falamos. Ela poderia viver o trisal, o quadrisal, o que ela quiser. Ok? A única coisa que traz esse caso aqui é porque uma pessoa morreu. Né? Então, nesse caso, a pena dele seria, em tese, diminuída. Né? A Marcele também teria que ter mostrado que ela fez o que podia para tentar evitar, mas, ok, pode ser que não conseguiu. O homem descontrolado, esfaqueando, né? Talvez ela ficou ali apavorada, mas essa história que ela estava lá no outro quarto, o apartamento está todo revirado, espelho quebrado. A vizinha a síndica chama a polícia e a Marcele, não vi nada, estava lá no outro quarto. Também. Por que nós estamos falando assim? Porque diante do jurado, a gente é advogado, está acostumado a fazer defesa. Uma das primeiras coisas que a gente pensa é que a história tem que ser razoável. Senão o jurado vai dizer, pô, tô pensando que eu sou estúpido. E a própria Marcela se contradiz, porque ela fala que estava no outro quarto, que não viu nada, depois ela fala que quebrou o espelho, quer dizer assim, as versões não são muito coerentes, né? Com ela não ter igual aquela outra questão da outra. Ela faz uma porção de coisa, tudo que ela fez de negativo, ela estava em choque. Veja, eu digo isso, pode até acontecer, mas eu tenho que convencer você que está nos assistindo, e você com essa história teria que me convencer. É difícil. Tá? Então, num processo, quando a gente faz a defesa, Rodrigo, nós dois que trabalhamos juntos, a primeira coisa que a gente cuida é de não ficar em torno dessas, às vezes, mentira que o réu acha que isso aqui vai ser melhor para mim, e não apresentar algo de verossímil que a gente possa se convencer. Pode ser isso. Porque se eu fico dizendo, a síndica escutou o barulho, mas eu estava no quarto dentro do apartamento e não escutei. É quase com um tapa na cara na inteligência de quem está escutando. Então, nós teríamos, esse caso, 3 possíveis versões de um drama, né, que é um drama, volto a dizer, isso é um drama de novela. Também me chama a atenção, Rodrigo, antes das suas considerações, chama a atenção essa dinâmica desse casal, né, desses casais. Eles eram aqueles tipos entre tapas e beijos. Eles viviam diziam que esse Igor, o que morreu, era extremamente ciumento e a Rafaela era extremamente provocante. Mas muitas ciumentos procuram mulheres assim e mulheres assim procuram ciumentos. Então é aquele par ali explosivo. Né? Que talvez muita gente funcione assim, né? Eles já tinham brigado por causa disso. Ele era um homem, sobretudo, quando consumia droga. Naquele dia disse que ele tinha consumido bala, segundo a Rafaela, e bebido. Né? Era um homem que tinha muito ciúme dela, e ela também, logo com esse homem que tem muito ciúme, ela vai ficar logo com o cunhado e com a cunhada. Mas, vamos dizer, se tem uma definição para imprudência, chama-se Rafaela. Se ela fez alguma coisa além, se ela está envolvida na morte do pai e do filho dela, como uma das versões deixa claro, é coisa que só o processo poderá dizer. Mas bota caso chocante nisso, não é, Rodrigo? Tem mais uma coisa que eu queria te perguntar, Sandro. Numa das versões surge uma história de que um advogado teria entregue para eles R$3.000 para fugir. Isso tem problema? Não tem problema? O advogado pode fazer isso? Não pode? Olha, Rodrigo, advogado não pode não. E digo isso, nós dois, como tranquilos, que somos advogados há muito tempo, e o advogado, como nós sabemos, ele não precisa dizer onde o cliente está. Ele pode se encontrar com o cliente que está foragido? Pode. Por quê? Porque a polícia não pode constrangê-lo, porque essa é a sua relação com o cliente. Ele não precisa facilitar o trabalho da polícia em localizar a pessoa. Né? Em geral, até diferente do que as pessoas pensam, nós como advogados tentamos convencer a pessoa a se entregar, porque fugir, em geral, uma hora vai ser pego.
E depois, para revogar uma prisão de quem fugiu, É muito mais difícil do que quem se apresentou. Né? Pode ser que a Marcele e a Rafaela acabem sendo soltas até com esse argumento de como elas foram voluntariamente, se entende que elas não vão fugir, porque elas já foram. Agora o outro, o Mário, foi pego escondido. Então como é que o juiz vai confiar quando o advogado disser não, mas ele não vai fugir? Então, em geral, a gente incentiva o cliente a se entregar. Se o cliente não quiser se entregar, é problema dele. Veja, eu defendo, e você defende, os advogados defendem, o direito do cliente não é nosso direito. Se o sujeito quer confessar, se o sujeito quer se entregar, a gente só pode aconselhar. Se quer seguir o nosso conselho ou não, é só responsabilidade do cliente. Agora, nós temos a obrigação de dizer as consequências para ele, dele fazer isso ou ele fazer aquilo. Por isso que a gente, em geral, né, vai mandar ele se entregar. Agora, eu não posso ajudá-lo a fugir. Uma coisa é eu não dizer onde a pessoa está. Outra coisa é eu ir levar roupa para ele. Outra coisa é eu ir levar comida. Outra coisa é eu ir levar... Quando tive nesses casos, eu não levava nem bilhete, nem recado de família. Porque querem ter contato, eu só posso ter um tipo de contato com ele. Contato profissional. Porque eu não posso fazer nada que facilite a fuga dele. Eu posso fazer atos de abstenção, ou seja, não vou falar onde ele está e vou lá atendê-lo nas suas necessidades como advogado. Por isso que o advogado não deve se deixar seduzir por isso. Se é verdade que foi assim, porque tudo tem que se apurar, são versões. É algo que possivelmente a OAB, etc., vai, e até a justiça pode tomar alguma providência nesse sentido. Se o cliente chega lá e diz, mas eu preciso, só passa ali, me dá 3 mil, eu já te pago, ou coisa, etc., você tem que dizer, meu querido, eu sou teu advogado, o negócio... Pede para tua mãe, pede para quem tu quiser. Agora, eu só posso levar uma coisa para você. O conhecimento legal e o aconselhamento. O resto, infelizmente, meu amigo, é você e a justiça. Eu não vou entrar nessa bola dividida. Né? Justamente para depois, alguns que fazem isso, não estou dizendo que é esse caso porque eu não sei se isso é verdade, eu não sei em que contexto. Mas advogados que fazem isso... eles atrapalham a classe, porque daí nos confunde com quem participou de crime. Tá? E a nossa função é muito ao contrário. É colaborar com a justiça, contando a versão do cliente dentro das possibilidades da lei. Claro. Buscando saídas jurídicas para ele, como nós fazemos, ficamos estudando o caso para ter saídas jurídicas para ele ter a melhor defesa possível, resposta possível dentro do que é lícito. Porque daí, quando se consegue isso, se consegue para sempre. Quando se consegue coisa ilícita, aqui funciona, ali não funciona, é aquela outra coisa. Mas, Rodrigo, o que você conclui desse caso? Olha, Sandra, esse caso é um caso, né, chocante, é um caso que ainda tem muito para acontecer, vamos ter que verificar o desenrolar dos fatos ainda, aguardemos qual vai ser, mas certamente, pelo que nós temos até agora, será uma dessas 3 versões. Acho que dessas 3 versões não foge. E olha, vou brincar, mas a dona Rafaela, se ela for vir para uma cidade, eu acho que tinha que avisar, né, para a gente, todo mundo ir para casa, porque eita, mulher poderosa! Né? Rafaela para presidente em 2000 e tantos. Meu Deus do céu. Rafaela, fica mais em casa. Vai cuidar do teu filho. E é isso. Acho que por hoje é isso. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de vocês e até o próximo episódio do Baseado em Fatos Criminais. Até quarta que vem. Um abraço. E faça como a Rafaela. Se inscreva no canal. Né? Brincadeira, Rafaela. Nada contra você. E é isso aí.